Uma alegria poder estar aqui nessa manhã, nesse palco, nesse terreno eucarístico, nessa chácara de Santa Cruz, chamada, que talvez poucos conheçam com esse nome, aqui na Canção Nova. Saúdo muito particularmente os nossos telespectadores, internautas, radiovintes, aqueles que de alguma forma, nessa manhã de domingo, estão acompanhando esse Kairós alusivo, celebrativo aos 30 anos desse carisma que surgiu no sul do Brasil e que hoje se expande e que com muita alegria, com muita graça estamos aqui para celebrar. Também quero cumprimentar Monsenhor Jonas Habib, fundador desta obra, desse carisma, com certeza nos acompanha de alguma maneira, todos os membros da Canção Nova, equipe de eventos, que tão carinhosamente, essa semana, nos acompanharam, abriram todas as portas, inclusive, além muros da Canção Nova. Muitas pessoas aqui também nos acolheram nas suas casas, os que viemos antes para preparar essa semana aqui em Aparecida, o nosso carinho, nossa gratidão, e você particularmente que conseguiu desvencilhar os seus afazeres nesse fim de semana, em grande número, nos fazemos presença aqui. Aplaude teu irmão, diga, parabéns, você foi corajoso vir para cá. Também acolhemos todos aqueles que estão aqui no avivamento, né? Milhares e milhares aqui nesse final de semana do Brasil, estão aqui no avivamento espiritual, lá no centro de evangelização, o encontro da família aqui no outro recinto, enfim, hoje isso aqui está de fato um grande palco, um grande evento. Diácono Elias, tive a graça de Deus, imerecidamente, mas pelo mérito dele, de iniciar essa comunidade junto com outros, e chegamos até aqui, graças a Deus. E porque chegamos, queremos hoje celebrar, como celebramos ontem também em Aparecida, queremos celebrar hoje aqui junto com você, esse momento dos 30 anos, momento que nós temos dito na comunidade, o tempo da nossa apresentação pública, a idade que Jesus se apresentou. Tenho dito muito para os nossos membros que o melhor nosso está por vir. Até agora foi um tempo de uma penumbra, estávamos como que na sombra. 30 anos, nosso Senhor também passou uma vida um tanto quanto oculta em Nazaré, na carpintaria, se ocupando de pequenos ofícios, e depois então, em 3 anos bastou para que ele cumprisse o seu ministério. Então nós, Arca da Aliança, estamos assim, como que descortinando o nosso carisma, a nossa missão. Se alguém acha que tudo que foi feito até agora foi muito ou foi bom, o que está por vir é muito, muito maior. E como cantava há muitos anos atrás, Padre Jonas Habib, naquela cantiga memorável, né, aquele cântico, o barco está em alto mar, não dá mais para voltar. Né? O barco está em alto mar, não tem como voltar. Ou nós vamos, ou recuamos. Barco parado não ganha frete, não pesca. Ou nós avançamos, ou nós recuamos. Nós queremos avançar. Não somos um povo de recuo, somos um povo para avançar. Obrigado. A Arca da Aliança não é um surgimento, uma obra isolada na igreja. Talvez eu vou malhar em ferro frio para vocês que estão aqui hoje. Mas os que nos ouvem e nos assistem, é bom saber disso. Nós somos fruto de um contexto de igreja pós-Concílio Vaticano II. Nós somos um fruto de uma igreja que abriu-se para a novidade do Espírito, tal como o Papa João XXIII rezou na abertura do concílio. Abram as portas da igreja para que os paranhos, as cracas, o mofo saia e entre o sopro novo do Espírito. E aí, entre muitas novidades desse período da igreja, nós conhecemos essa grande novidade no Brasil e no mundo. Começou também por iniciativa de jovens, a renovação carismática católica, do qual tenho a alegria de estar vivendo, não nela, mas com ela, há quase 35 anos. E as novas comunidades
elas são um fruto amadurecido dessa graça, dessa corrente. Nós chamamos de movimento. O Papa Francisco falou poucos dias em Roma, para o movimento carismático: vocês não são um movimento, são uma corrente de graça. E uma corrente é uma corrente, ela vai levando força para todo lado. E novas comunidades foram um fruto amadurecido dessa corrente de graça vivida nessa era pós-conciliar. Tal como se deu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no capítulo 2, aliás, onde diz que a multidão dos fiéis, depois que experimentaram a força do Espírito, o batismo do Espírito Santo em Pentecostes, estavam reunidos os apóstolos e Maria, eles foram evangelizados, evangelizaram, e o fruto da evangelização não dá outra coisa senão comunidade. Aliás, se a renovação carismática católica do Brasil e no mundo, se ela não desabrochar em profundo movimento de uma vida comunitária, ela não cumpriu o seu papel corretamente. Aqui eu não digo que tem que ser uma comunidade de vida, de aliança, mas ela tem que agregar de alguma forma a vivência comunitária, porque tudo brota da vida dos convertidos. A comunidade dos convertidos de Atos 2 gerou as primeiras comunidades. E o Brasil, por excelência, por graça, foi e é um grande celeiro vocacional das novas comunidades. Somos o país, com certeza, que mais temos comunidades. Temos hoje a graça, já temos 2 aprovadas: Direito Pontifício, Comunidade de Canção Nova, Comunidade de Shalom, outras a caminho. Temos o maior número e talvez até qualidade. Você vejam, hoje o Brasil está como que fervilhando de carismas novos, oriundos dessa fonte que é a renovação carismática católica, que expande seus ramos e frutifica por todos os lados e por toda a parte. Pega o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde São Lucas faz essa narrativa. E aqui está talvez o contexto daquilo que eu estou falando aqui hoje para vocês. As comunidades, a vida em comunidade, ela é sem dúvida fruto maduro, ou seria o segundo fruto de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 42. Diz que a multidão que tinha ouvido a palavra de Pedro e dos apóstolos perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e na oração. E diz que de todos eles se apoderou o temor, pois pela mão dos apóstolos eram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. E o mais importante, todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Alguns até vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos todos, segundo a necessidade de cada um. E unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas, tomavam comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho. Palavra do Senhor. Aqui está, alguns dizem, aqui está o DNA das novas comunidades, a origem, a raiz. Por isso que eu disse que a renovação, aliás, as novas comunidades, são um fruto amadurecido do espírito do grupo de oração, como lá também foi. Aquela multidão, depois que ouviu a pregação de Pedro, eles se juntaram, se uniram, se reuniram, cada um de uma forma, para viver em comum essa vida, essa experiência. Inclusive, diz aqui, ao ponto de que muitos deles, que possuíam bens excessivos, posses, vendiam as propriedades e colocavam num cofre comum.
ao ponto de dizer aqui que entre eles não haviam necessitados, porque a partilha acontecia, não só a partilha espiritual, mas também a partilha material. Depois sabemos também por relato da história que houve problema nessa área também, como todo lugar lá. Mas eles tiveram aquela ousadia, aquela coragem de colocar tudo em comum. Eu digo brincando às vezes, na comunidade da Arca, nós colocamos o nosso pouco em comum. Não tínhamos quase nada. Mas eu sacrifiquei a minha motocicleta, que era o meu instrumento de trabalho, de estudo, para a escola. Outro sacrificou um Fusca. Outro dinheiro que nós pegamos na admissão para comprar o terreno da comunidade. Ficamos sem nada. Eu lembro que botei o dote da Arca foi uma motocicleta, que eu tanto gostava de motocicleta, e não só gostava, mas, como eu disse, é meu instrumento. Nenhum dos nossos que começamos naqueles dias, tivemos medo de vender os nossos carros, nossa motocicleta, e compramos um terreno, onde hoje nós chamamos de casa-mãe, depois foi expandindo, hoje é uma grande chácara, muito bonita, um santuário, praticamente. Então repetiu-se conosco aquilo que repetiu-se com os apóstolos também. Os que fomos batizados no Espírito Santo, os que fomos tocados pela graça de Deus, não foi difícil colocar a mão também no bolso, para poder colocar tudo em comum e dizer, agora, daqui para frente, ninguém mais é dono de nada. Tudo em comum. Por isso que o apóstolo, ele começa pobre e morre pobre. Ele morre rico da graça. E se algum apóstolo começa rico, ele morre pobre, né? Então desconfie de um apóstolo que começa pobre e termina rico. Não é apóstolo não. Não é o de Jesus Cristo, né? Se ele começa rico, ainda ele perde o que ele tem. Barnabé disse que era um homem que possuía muitas posses. Vendeu o que tinha e colocou aos pés dos apóstolos para repartir. Então, uma característica de um consagrado é que ele começa pobre e morre pobre. E se ele começou rico, ele vai ter que morrer pobre também. Isso é a grande coisa. O próprio Jesus Cristo viveu isso, essa experiência, né? Era rico, morreu pobre, do nada. E na sua pobreza nos enriqueceu. Então aqui também não é uma utopia, né? Não é uma fantasia, é realmente, nós experimentamos isso na comunidade, né? E o povo reconheceu essa pobreza nossa também. Eu lembro, não tenho vergonha de dizer, que nos nossos primeiros dias, nós comíamos nada mais do que aquilo que o povo nos servia. Porque ele viu em nós, naquela juventude iniciante, aquele grupo de jovens, muita verdade. Até um pouco de ingenuidade, até um pouco de simplicidade excessiva, mas viam em nós uma profunda verdade. E nós ganhávamos para comer aquele dia o que era necessário. Nunca sobrava, mas nunca me lembro de ter faltado alguma coisa, porque o povo, a multidão dos fiéis que nos visitavam, eles reconheciam que ali tinha uma semente, ali tinha um germe de um carisma e de uma vocação. Então a comunidade Arca da Aliança, como eu disse, ela nasce desse contexto eclesial. Igreja Católica, pós-Vaticano II, pós-renovação carismática. Desse contexto que ela surge. Numa entrega radical de vida. Numa entrega radical dos talentos, dos dons, né? E não só ela, mas também no entorno dela havia um povo que percebia essa graça, né? Como também a Canção Nova, né? Eu conheço a Canção Nova há mais de 34 anos, penso que a Canção Nova está há 5 anos à nossa frente em tempo. Eu me lembro que o primeiro rincão da Canção Nova, que fora dos muros, era uma choupana de palha, né? Mas o povo foi percebendo, né? A rádio deles era uma rádio que pegava aqui em Cachoeira Paulista, no máximo alguns quilômetros à frente. Mas o povo ao redor percebia em Monsenhor Jonas e naqueles 12 jovens com ele, que ali havia uma semente do Espírito. E o povo percebe quando a obra é de Deus. O povo reconhece. E por isso que o povo também confia e o povo ajuda. Então novas comunidades, elas são fruto
desse amadurecimento do Espírito que chega ao nosso coração e vai nos conduzindo para aquilo que Deus tem de mais forte para nós, ao ponto de podermos ir além fronteiras, né? Quem diria que hoje Canção Nova estaria com todo esse projeto a nível de mundo, televisivo, internet? Quem diria que a Arca da Aliança, nascida naquele pequeno bairro ali, naquela chácarazinha, né? Vivíamos de uma vaca que nós ganhamos, de algumas galinhas que tínhamos os ovos para comer meio-dia, plantávamos alguns pés de alface para sobreviver. Quem diria que dali nós iríamos estar hoje aí em várias partes do Brasil e agora indo também além das fronteiras do Brasil? Só por Deus e pela sua misericórdia. E Deus, quando nos chama, Ele não pergunta a nossa idade. Tenho dito isso muito ultimamente para os jovens da nossa comunidade. A minha experiência carismática, o meu encontro com Jesus se deu muito tenramente, né? Eu gosto muito de Agostinho, ele é o nosso baluarte, e Agostinho converteu-se um pouco meio madurão, 30 e tantos anos. A meu chamado foi em idade muito terra, logo após a adolescência. Com 21 anos, eu pude experimentar a graça de Deus, a minha conversão. Eu sempre digo que naquele momento, naquele encontro com Jesus, e não foi na igreja, não foi no grupo de oração ainda, nem no grupo de jovens, nem numa missa de cura, eu fui chamado pelo Senhor lá na empresa, no meu local de trabalho. E de uma maneira muito estranha, um jovem de outra igreja, um evangélico, jovem da minha idade, muito coerente, muito crente, muito devotado a Deus, ele buzinava nos meus ouvidos o dia inteiro a palavra. Eu fui por educação escutando, ouvindo, e quando eu percebi, eu já estava pescado, com muito temor, com muito medo, de uma vida devassa, de uma vida frívola de juventude, de noite, de futebol, num caminho já do alcoolismo também, porque eu tinha tendência para isso. O Senhor me chama de uma maneira inusitada. Nunca dizia terça-feira, de uma maneira inusitada, da maneira menos possível, menos provável que dá para conceber alguém ser chamado, lá onde eu trabalhava. E ali com 21 anos, eu fiz a minha experiência. Depois surgiu a renovação carismática na nossa cidade, fui então convidado para lá. Eu não gostava de início da renovação, aquele ruído das línguas, aquele balido, aquele barulho, para mim não soava bem. E lá na igreja evangélica eu encontrei isso também. Aí quando me trouxeram para o grupo de oração a primeira vez, que eu vi aquilo tudo, eu disse, bom, agora não tem mais saída, ou lá ou cá. Entre o lá e o cá, eu fico com o cá, né? E ali fiquei no grupo de oração com muita resistência. Foram 6 meses de dificuldade, de racionalismo, querer entender pela cabeça, não pelo coração. Mas foi naquele encontro, aquele retiro, com 21 anos, que aquela serva de Deus, muitas mulheres santas na renovação naquele tempo, e hoje também, né? Muitas mulheres que enfrentaram muitas situações. Ela, no final, nós éramos um grupo de umas 500 pessoas, uma assembleia grande, mas eu olhava para o lado e ficava muito perturbado, não tinha nenhum jovem, era eu e mais talvez 4, 5 jovens. Eu disse, meu Deus, como é que vai ser isso aqui? Não tem juventude? Vai morrer logo tudo isso, né? Tem que ter juventude nesse encontro. Fosse querer namorar naqueles dias, ainda bem que eu optei pelo celibato logo em seguidinha, porque não tinha nem opção para namorar santamente, porque não tinha juventude. E ela percebeu aquilo, disse assim, jovem, foi bem meus olhos assim, jovem, você agora que foi conquistado, vá e conquiste outros para Jesus. Até hoje, essa palavra de Dona Silvia, já está na glória, ressoa no meu ouvido. Vai e conquiste outros. Então Deus não escolhe o tempo e a idade. E passaram-se 3, 4 anos, foi então o início da comunidade. Uma gestação muito triste, muito difícil, porque eu já queria de imediato ir. Mas só que não existia comunidade para olhar. Eu não conhecia ainda a Canção Nova, nem a comunidade Shalom. Eu só queria me entregar a Deus, né? Mas também não era para ser padre na época, não era para o sacerdócio. E quando eu ia no seminário fazer visita, eu olhava aqueles meninos, né? Os jovens da época, eu dizia, por que não eu, Senhor, né? Por que não posso eu também fazer isso? Mas no meu coração vinha a voz que dizia, não é aqui o teu lugar. O teu lugar você vai construir.
com as próprias mãos. É uma promessa. Rezei 4 anos essa promessa. E no fim de 4 anos, então, surge aquilo que nós esperávamos. Mas sem saber o que era também. Esperávamos sem saber o que era. O início de uma comunidade e de um carisma. E aí foi uma loucura, né? Você imagine para o sul do Brasil, né? Nossa cultura europeia, conservadora. Nós em 8 pessoas, 2 rapazes, 6 moças, morávamos numa chácara retirada do centro da cidade, uma casa antiga, que foi reformada. Construímos uma casa pequena nos fundos, a pedido do padre na época que nos acompanhava, para não dar escândalo para a população. E ali nós fizemos a nossa experiência de vida comunitária, né? Nossa experiência de vida em comum, sem ter que olhar para lado nenhum, não tínhamos para quem olhar, um modelo. Depois, mais tarde, viemos conhecer a Canção Nova, nos seus inícios também. Então Deus não escolhe o tempo e nem a região, nem a cultura de um povo. Eu dizia terça-feira no programa do Dunga, né? O sul do Brasil não tem um clima favorável para gerar novas comunidades. No Nordeste, o centro do Brasil, o processo cultural é diferente, o nosso processo europeu é diferente. Mas também Deus não levou em conta isso. Ele fez surgir aqui no centro a Canção Nova, no Nordeste a Shalom e no Sul a nossa comunidade, que por muito tempo ficamos assim muito embrionários, muito pequenos, mas que pela graça de Deus fomos depois expandindo nossos ramos para chegar até aqui hoje. Então Deus não escolhe o nosso tempo. Juízo com certeza não tinha na época para iniciar a comunidade. Não tinha juízo suficiente. Mas a graça de Deus está inclusive acima do nosso juízo. E naquele período de 4 anos de renovação carismática, já era pregador, já era liderança, já era animador de grupo de oração, mesmo no meio das veinhas todas, né? Eu era muito admirado pelas veinhas, né? Então, muito no meio dos adultos, nós éramos animados, nós tínhamos alguma motocicleta, o grupo, e aonde nos convidavam, nós íamos pregar, promover o batismo do Espírito Santo, fundar grupo de oração, nós íamos com toda alegria. E naquela atmosfera, a comunidade da Arca surgia. Mas eu parava dentro de mim e dizia assim, mas só isso? Né? Só o grupo de oração? Só a missão de fim de semana? Eu no meu coração, eu ansiava algo muito maior. Não maior no sentido grande, mas algo mais intenso. E já era o clamor, já era o eco de Deus para fundar a comunidade, para iniciar a comunidade. E como Agostinho, eu li um pouco naqueles dias, caiu na minha mão as Confissões de Agostinho, muito complicada para ser compreendida por um jovem da minha idade da época, com pouca formação religiosa também. Mas caiu na minha mão o livro de Agostinho e eu me identifiquei com a vida de Agostinho, tanto com a vida antes de Jesus, a vida mundana que ele tinha, como também a vida pós-encontro com Jesus, onde ele exclamava, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Agostinho, mesmo depois que recebeu a graça de Deus, o anúncio e o chamado para a obra, ele sentia-se incapacitado sozinho para iniciar o projeto. Aí ele começou a reunir em torno dele amigos, uma comunidade que deu origem à comunidade agostiniana. Aquilo para mim foi um grande sinal. É isso que eu quero também. Eu já evangelizava muito, não é muito? Tem pessoas aqui hoje no nosso meio que foram frutos dos primeiros dias da minha conversão. Passar diante de uma festa de igreja, lá num tanque de cerveja, e dizer, vamos fazer um retiro semana que vem. Ele veio. Tem muitos aqui hoje que foram fruto daquele meu primeiro chamado, né? Eu já fazia muita evangelização. Eu tinha uma vida intensa de oração mesmo, ocupado com o trabalho, com o estudo à noite, e eu acordava na madrugada para rezar. Eu tinha uma inclinação para a oração. Mas não era suficiente oração e missão. Eu queria algo mais. Até porque talvez venha de uma família numerosa, 9 irmãos. Nossa família já era uma comunidade, né? Tudo era repartido, né? Comida, roupa, né?
nós mais novos, eu sou dos mais novos, né? Eu recebia a roupa do mais velho lá da terceira, o quarto grau para cima, né? A roupa ia ficando, não se acabava a roupa, vinha para nós também. Então, a partilha de roupa, a partilha do esporte, nós morávamos entre um campo de futebol e um rio. Então, depois do trabalho, a nossa vida era o campo, futebol, que é comunitário, ou o rio, tomando banho. Eu já tinha um senso comunitário muito forte. Na minha vida de mundo, de juventude, não era difícil agregar muitas pessoas ao meu lado, até para fazer o pecado, né? Até o mal que a gente fazia bem feito, fazia em comunidade, né? Futebol é feito em comunidade, era a minha paixão no futebol. O barzinho à noite era feito em comunidade. Também uma coisa que me escandalizou na igreja quando eu voltei, eu olhava assim, não havia criatividade entre os jovens. Não havia um querer alguma coisa a mais, era reunir para rezar, grupo de oração. E eu não, mas se lá fora, para o demônio, para o mundo, eu era tão criativo, por que aqui dentro não podemos ser criativos? Ali começou o trabalho com a juventude, grupo de jovens, gincana, esportiva, trabalho social nos asilos, nas creches. E a Arca nasceu desse clima, porque eu sentia profundamente que o que Deus queria fazer comigo, ou através de mim, não era coisa para mim fazer sozinho. Tem que fazer em comunidade. Como assim nós fazíamos o pecado bem feito em comunidade, eu sentia que o bem que eu queria fazer, segundo o que Deus me dava, tinha que ser também em comunidade. E aí surgiu a Arca, né? Já tínhamos experiência de oração, já tínhamos experiência de evangelização missionária, faltava reunir o pouco que tínhamos, colocar tudo dentro de uma vida em comum. E aí eu pego como referência para nós, na época muito boa, a palavra do Salmo 132. O Salmo 132 foi uma palavra muito, na época por nós, rezada. Ó, como é bom, diz o salmista, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos, né? Salmo tão conhecido entre nós. Ó, como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. Esse salmo, ele enchia meu coração todos os dias, eu rezava quase que diariamente. É como óleo suave derramado sobre a fronte e que desce para a barba de Arão, para correr em seguida até a hora do seu manto. É como o orvalho de Hermon que desce pela colina de Sião, pois aí derrama o Senhor a vida e uma bênção eterna. Se tem um lugar onde flui a graça de Deus, é uma vida comunitária. E a nossa matriz carismática na Arca da Aliança, o nosso fundamento não é a missão, não são as obras, e nem o início, a profundidade de oração. Tudo brota da vida fraterna. A nossa espiritualidade, a nossa mística, ela brota da comunhão fraterna. Junto nós oramos, junto nós vivemos o sacramento, junto nós fizemos missão. Eu não vejo uma comunidade sem esse espírito de comunhão. Porque, como eu disse, se eu quisesse ser apenas um homem de oração, eu já era. Eu não precisaria de uma comunidade. Se eu tivesse o afã apenas pela pregação, eu já fazia muito isso também. Mas eu ansiava que o testemunho da palavra, da pregação, feito a partir de uma vida em comunidade, ela ecoava muito mais. Muito mais. Padre Jonas dizia um tempo atrás, falava muito isso, que a comunidade é uma fábrica de santos. E é mesmo. Talvez nunca vamos ser levados, nenhum de nós, aos altares. Mas eu posso dizer que na nossa comunidade nós temos muitos santos e muitas santas. Homens e mulheres, jovens e até adolescentes que dão a sua vida de uma maneira que eu mesmo, como iniciante, não consegui dar ainda. Que vieram com muito mais ímpeto do que eu. Então, se tem um lugar de santificação, é uma vida em comunidade.
A princípio ele é um purgatório também, né? Quem chega na comunidade sabe, né? Ele é uma via purgativa. Ali você derruba as tuas máscaras. Ali você cai os teus preconceitos. Ali você põe por chão, por terra, tudo aquilo que é fantasia, para ser você como você é. E quando você aceita esse expurgo, essa purificação, nós chegamos numa vida tranquila de comunidade, onde cada um pode ser o que ele é, com toda a liberdade de expressão. E aí gera-se os santos, né? Eu sempre digo nas comunidades assim: toma cuidado que você pode estar vivendo perto de um santo e não sabe, né? Diga para o teu irmão: você pode estar perto de um santo e não está sabendo, né? Marido e mulher, né? Você pode estar dormindo com um santo e não sabe, está escondido o santo, né? Então não tenho dúvida de dizer que, de fato, a vida em comum, ela produz um fruto para a igreja que nenhuma outra forma pode produzir. Se olharmos aí o catálogo dos santos, né, da igreja, dificilmente você vai encontrar um santo que não viveu em comunidade, ou em família, né? Hoje a igreja está beatificando homens e mulheres casados, o testemunho comunitário de uma família. E quem foi canonizado sem estar numa comunidade é porque antes já viveu numa comunidade. A igreja só permite que um homem ou uma mulher vá para o ermo, viver sozinho, uma vida reclusa, como alguns vivem, quando já foi provado antes numa vida comunitária. Sabia disso? Se não é fuga, né? Viver no ermo, viver isolado para Deus, sem passar antes por uma vida em comunidade, pode ser fuga. E se alguém está lá ainda, os monges, por exemplo, se alguém está lá ainda, ele está em função da igreja e da comunidade. Então não tenho dúvida de dizer que a comunidade, como dizia Padre Jonas, é de fato uma fábrica de santos. E a comunidade agora, então, ela começa a criar um corpo, né? Umas um tanto maiores, outras menores, umas com obra para aquilo, um carisma específico para uma coisa, outras para outra coisa, mas a comunidade, ela vai sendo gestada lentamente, ela vai sendo trabalhada segundo o plano de Deus, para chegar a uma estatura forte da graça de Deus, para ser um sinal, um testemunho da presença de Deus no mundo. Essa é a grande graça das novas comunidades. E uma comunidade como a nossa e tantas outras que já surgiram, ela tem 3 fases do seu chamado. Uma comunidade, quando ela nasce sobre si mesma, né? A gente pensa que somos maravilhosos, né? Eu me lembro que quando nós começamos, nós 8 e mais alguns casados ao redor, eu achava que nós vamos morrer todos juntos, né? Vamos morrer santo nós 8, né? A gente não olhava assim muito para o lado, era o grupo iniciante, aquela célula embrionária. A gente até, inclusive, se fechava um pouco, né? Para poder se defender do mundo, né? Mas, com o tempo, fomos percebendo que nós pertencíamos ao tecido da igreja, a paróquia, a diocese. Fomos sendo conhecidos e reconhecidos pela diocese, pela paróquia. Aí percebemos, opa, nós estamos no mundo da igreja. E fomos nos abrindo para a pastoral, para o serviço na liturgia, para a missão de fim de semana. Mas adiante, nós fomos percebendo também que não só para nós, não só para a igreja, mas também para o mundo. O mundo também está nos reconhecendo. A sociedade está nos reconhecendo. Hoje, muitas comunidades como a nossa já receberam aí prêmios, né? De câmaras municipais, federais, estaduais, né? Títulos de membros dessa comunidade, reconhecimento civil da comunidade. Hoje nós somos uma comunidade reconhecida a nível municipal, estadual, federal. O Estado nos reconhece como instituição, porque prestamos certo serviço para o Estado, né? Na parte de trabalho com dependentes químicos, na educação, no meio de comunicação. Eu olho muito aquela passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor dizia para os apóstolos, né? Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Não saiam de Jerusalém,
permaneçam aí, eu vou enviar sobre vocês o Paráclito, ele vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria e até os confins do mundo. Jerusalém, Samaria e até os confins do mundo. Ou seja, Jerusalém é o começo, é a nascente, é aquela célula embrionária. Samaria é esse olhar para a igreja, esse olhar para a igreja. E os confins do mundo é o mundo mesmo, literalmente o mundo. E hoje as comunidades estão invadindo já o mundo. A seu tempo, nós vamos assumindo essa postura. Então veja o que é verdadeiro testemunho, né? É verdadeiro testemunho. A palavra, ela confirma essas fases da comunidade. Eu não sei como é que cada comunidade, no seu desenvolver, cada carisma, como é que ela se desenvolve e se desenrola. Mas cada uma, a seu tempo, vai tendo o seu próprio desenrolar, né? E aí, vem até que eu peço que cantemos aquela música do Monsenhor Jonas, né? O barco está em alto mar. Saímos daquela fase primária, o nosso próprio grupo. Saímos daquela fase secundária, o tecido eclesial. E chegamos na fase, agora, a nossa comunidade, ela é atestada, ela é boa também para o mundo. Somos fermento na massa, formando o reino de Deus. Vá e conquiste outros para Jesus. Diga para o teu irmão do lado, você é chamado agora a ir e conquistar outros para Jesus. Está disposto a conquistar outros? Ir além fronteiras? Vamos ficando de pé e vamos rezar com isso. Vamos rezar com isso e dizer: Senhor, nós queremos não voltar mais. Não tem mais como voltar. Nós queremos seguir, avançar em alto mar. Nós queremos entrar na barca de Pedro, e a igreja precisa. O Papa Francisco tem insistido constantemente: precisamos ser uma igreja em saída. Inclusive, o Papa tem facilitado algumas coisas para nós, né? Tem facilitado. Ele diz assim: a primeira credencial para um evangelizador, para um anunciador de Jesus Cristo, é ter se encontrado com Ele. Olha que beleza! Para mim isso foi uma grande libertação, essa palavra do Papa, né? Não, eu não posso ir porque eu sou apenas um recém-convertido. Não, eu ainda sou meio novato. O Papa diz: aquele que se encontrou com Jesus, fez a experiência do amor de Deus, ele já está credenciado a ir testemunhar, como fez a samaritana. Encontrou-se com Jesus no poço e saiu anunciando e fundando uma comunidade. Claro, depois o Papa diz também: depois do encontro com Jesus, você faz um processo catequético. Você pode então fazer um curso de teologia, de missiologia, mas não é isso que vai resolver. A testemunha é aquele que viu, presenciou, ele pode falar com autoridade. Não dá mais pra voltar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Cantemos. Não dá mais pra voltar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá
Erga teus braços e vamos juntos em comunidade. Nós somos chamados a ser salvos juntos e chamados a salvar juntos também. Queremos então erguer nossos braços agora e renovar a nossa aliança nesse carisma. Ou você também que pertence a outro carisma, você que pertence a uma outra associação, renova o teu propósito de não pararmos aqui, de não pararmos aonde nós estamos, não ficar naquela situação de conforto, mas queremos avançar, queremos ir rumo, queremos ir adiante, queremos viver a experiência do amor de Deus, viver a experiência de Jesus Cristo, que salva, que cura, que liberta, que nos chama a viver desta forma. Oh, não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado, eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Nós podemos assentar. Uma grande alegria que nós celebramos aqui na Canção Nova, nesses dias na comunidade. A nossa história, ela passou agora para um livro. Todo o relato, desde o primeiro dia, aliás, no antes, no durante e no depois, ela vem agora relatada num belo livro, inclusive ilustrado, onde traz o relato da história. Aquilo que até agora era um documento interno da comunidade, dos membros da comunidade, ele agora está acessível, né? Ele acessível como um testemunho de um povo. É engraçado, já escrevi no ano 2000 um livro, Novas Comunidades, Dom da Trindade, inclusive muito usado pelas comunidades do Brasil, as nascentes principalmente,
Aquele livro, eu quando o escrevi, eu parei alguns dias, alguns meses até, e elaborei alguns temas, elaborei algumas catequeses, e saiu um livro muito bom, por sinal, como eu disse, já está aí com 15 anos, mas ele está muito ativo ainda, serviu tanto para a nossa comunidade como para os de fora. Mas isso aqui foi diferente. O Cristiano está aqui, a equipe que elaborou o livro, nós apenas compilamos aquilo que a comunidade viveu até agora. Então quem lê ele não vai ver que é um livro escrito pela mão de alguém. Foi um livro vivido pela cabeça, pelo coração, pela vida de muitas pessoas. Tem aqui contido o nome de muitas pessoas que já estão no céu, algumas delas inclusive. E nesse livro, então, que tivemos também a graça de Moisés Azevedo, fundador da Shalom, ele escreveu, apresentou o livro para nós. Agradeço a Moisés por essa graça. Ele apresentou o livro. E me chama a atenção, isso não foi nós que escrevemos, foi ele que escreveu, né? Não foi nem eu e ninguém da comunidade. Alguém de fora, com um olhar de fora, que conheceu também a comunidade nascendo. Moisés diz assim: comove-me ainda os relatos das missões realizadas pelos portadores desse carisma. Cito aqui apenas um destes. Dos tempos que a comunidade ainda não estava constituída oficialmente, e escolho tal citação justamente para realçar a beleza de uma vida ofertada na liberdade que o Senhor nos deu. Os jovens dessa comunidade, durante a semana trabalhávamos, estudávamos, mas no fim de semana todo era reservado para a evangelização. Pura verdade. O fim de semana era reservado para a evangelização. Se o Senhor hoje dá à Arca da Aliança certas estruturas, rádios, chácaras, núcleo de arte, trabalho com os pobres, dá certas estruturas que garantem a oferta de vida de seus membros em vista da missão, é sempre bom lembrar o tempo em que elas não existiam e que as ofertas eram garantidas tão somente pelo fogo que abrasava os corações. Palavra bonita, né? Muito bonita. E hoje o nosso medo e o nosso risco é esse, né? Que as estruturas que nós temos hoje, elas não nos impeçam, não nos prendam de termos aquele coração disponível que cada vez de novo avança e assume. E como membro da Arca, aqui eu repito mais uma vez, um olhar muito voltado para a juventude. Não com exclusividade, mas diria com prioridade. A comunidade nasceu nesse contexto juvenil, jovens que ofertaram a sua vida. E o jovem tem essa capacidade, né? Eu hoje fosse começar a Arca, não sei se eu teria toda a coragem que tive naquele tempo, né? Coragem, desempenho, um pouco de loucura também, um pouco de ingenuidade. O jovem tem essa disposição de ir, né? Hoje nós louvamos a Deus que temos muitos casais na comunidade, muita vida adulta, né? Temos hoje membro de 82 anos na comunidade. Dona Honória está aqui conosco hoje, 82, é uma grande evangelizadora, Dona Honória, né? Mas eu louvo muito a Deus pela juventude que arregaça a manga e ao lado dos anciãos, dos irmãos mais velhos, eles caminham com muita inteireza. A beleza que é a comunidade ter essa comunhão de faixa etária. Nós não seríamos tão tão belos se fôssemos só gente adulta, e não seríamos tão belos se fôssemos só juventude. Eu penso que aqui o Papa Francisco fala das duas pontas, né? A juventude, a infância e a vida madura. As duas caminham juntas, né? O jovem tem o entusiasmo, tem a visão, tem a empolgação. O adulto tem o juízo, tem a cabeça para fazer a ponderação. Por isso na Arca todos são bem-vindos. Quando eu falo que nós prioritariamente olhamos a juventude, sim, porque somos mais carentes e necessitados, amados por Jesus. Mas todos são bem-vindos, do mais velho ao mais novo. E nesse tempo, eu digo assim como coisa muito particular do tempo, aquela profecia, vai e conquiste outros, está ecoando em mim,
que eu achava que estava assim um tanto quanto desgastada, ela voltou agora com mais potência, com mais força. Vá e conquiste outros para Jesus. Nós tivemos a graça em 2013 de passar lá pela Casa Mãe da Comunidade, a cruz da jornada, a réplica da cruz. Fomos a única instituição da diocese, a cruz veio para a Catedral Diocesana, ficou lá para a missa de abertura, e as outras 24 horas, nós pobres, lá tem santuário melhor do que o nosso, tem paróquia maior do que a nossa, e nós fomos escolhidos para termos lá a cruz da jornada. E a cruz da jornada da juventude 2013 na comunidade foi um marco que multiplicou esse projeto do ID e conquistai outros. Inclusive tem um sinal muito profundo, né? Na época nós fizemos também uma cruz, uma réplica nossa, para deixarmos plantado no quintal da comunidade. A cruz vinha da catedral e no meu coração veio um sentimento, dizia assim: vocês não vão fixar essa cruz na chácara, ela vai ficar solta. Nós íamos chumbar ela com cimento, fizemos até o lugar lá, está lá preparado para isso. Mas vinha a voz que dizia: vocês não vão fixá-la, ela vai ficar solta, vai ficar livre. Eu pensei, é coisa da minha cabeça, não pode ser. Não consultei ninguém, não partilhei com ninguém, e no dia, quando o bispo Dom Irineu incensava e enviava a cruz oficial, nós fomos colocar a nossa cruz réplica naquele local, para chumbar com cimento. Ele veio no meu ouvido e disse assim: não façam isso, essa cruz vai ficar solta para a diocese, ela vai caminhar, vai peregrinar na diocese. Eu penso que eu senti naquele momento, né? O que eu tive na noite anterior no meu coração, a autoridade, o bispo sem saber de nada, ele disse: não fixem essa cruz, ela vai peregrinar. E até hoje a cruz da jornada está toda decepadinha, está toda arrebentadinha, ela não para mais, presídio, hospital, paróquia. E nós tivemos um grande impulso missionário a partir daquele período, foi um marco na comunidade, como outros também. E aí o projeto Vai Conquiste Outros, ele tem se alavancado. Temos ido em praças públicas, lojas, terminais de ônibus. Nós temos a evangelização do panfleto, né? Nós panfleteamos milhares e milhares de panfletos por mês, no pedágio, na farmácia. O panfleto é algo assim que está muito em nossa vida, e dá muito certo panfletear, entregar na mão de alguém uma palavra bíblica, um versículo bíblico, uma imagem de Nosso Senhor, de Nosso Senhor Jesus Cristo, dá muito certo. E nesse ano, nós temos um desafio muito grande na comunidade. No Queremos Deus, que é o nosso evento maior de carnaval, nós lançamos um desafio para a juventude, né? Consagrar as férias para Jesus. As férias de escolares ou as férias profissionais. Os jovens que desejarem fazer uma experiência missionária de 10, de 20, de 30 dias, ele se inscreve, vem para a comunidade, acampa de alguma forma na comunidade, numa das casas da comunidade, e ali ele vai ter uma manhã toda voltada para a adoração, para a oração, a palavra. À tarde ele vai sair em missão aonde Deus nos enviar, aí não há escolha de lugar. E à noite nós faremos verdadeiras oficinas de vida comunitária sadiamente. Quando nós lançamos o desafio no Queremos Deus, para nossa surpresa, no primeiro dia surgiram quase 100 de inscrição. Jovens que se inscreveram. Ficamos assustados. Como acolher tanta juventude para ficar 20 dias na comunidade? Não sabemos. Como no primeiro dia de comunidade nós chegamos lá sem muita estrutura, e como disse aqui Moisés, sem grandes estruturas, nós também vamos agora ver essa experiência da juventude consagrar as suas férias com Jesus. Pensa a beleza que vai ser a juventude nos terminais de ônibus, nas praias, nos condomínios, nas ruas, nos cruzamentos de trânsito, entregando e panfleteando, anunciando Jesus. É o nosso grande desafio. Eu penso que aquele vai conquiste outros, ele vai se duplicar, se multiplicar, ele vai ser uma grande fonte, um grande arrebanhamento para a comunidade, para a igreja e para o reino. É um desafio grande que nós estamos experimentando.
E o jovem tem coragem para isso, né? O jovem tem coragem para isso. O jovem tem a decisão no coração de viver esse espírito de entrega e de aventura. E junto com os adultos, que já sabem fazer muito bem também, com certeza vai ser uma mescla muito grande, muito boa. Então eu encerro por aqui, vamos concluir com um momento de oração ainda agora, esse momento de evangelização, dizendo: vale a pena consagrar a sua vida para Jesus. Vale a pena você embarcar nesse barco. O que esperaremos mais desse mundo? Senão que nós trabalhemos arduamente para salvar tantos e tantos que ainda estão à margem, à beira da salvação. Se você que nos ouve agora, nos assiste, tem disposição, una-se a nós. Una-se a um carisma já existente e diga: Senhor, se Tu queres, eu também quero. Senhor, se Tu queres, eu também aceito a oferta da minha vida, tal como aquele dia eu fiz a minha oferta, aos 21 anos, quando Ele me chamou, sozinho ainda. Não foi um chamado coletivo, era único, era só. Mas Teu chamado, quando ele é partilhado, repartido, ele se multiplica, se triplica. Então, irmãos, vamos pedir essa graça, que nós desse ano, principalmente eu digo aqui para os membros da Arca da Aliança, presentes e os distantes, que nós queremos consagrar um ano para o Senhor, um ano de irmos para evangelizar, irmos para anunciar Jesus Cristo. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado, eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Proclama alto com a sua voz. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Abandona-se agora na mão de Deus.
também você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Coloque-se como aquele barco leve no mar, que é levado pelo vento. Esse vento do Espírito, esse vento da unção de Deus esta manhã. Permita que esta unção tire você do lugar. Você que reza conosco nesta manhã e que se sente estagnado no teu processo de conversão, de vocação, permita que o Espírito Santo de Deus sopre sobre nós nesta manhã e nos tire do nosso lugar e nos coloque em missão, em atitude de conquista de outros, como um verdadeiro sinal da presença de Deus no mundo, que é o que o Senhor nos chama a viver. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Sopra, Senhor, sobre nós o Teu Espírito, para que saiamos do nosso lugar, para sermos uma igreja em saída. E a igreja sou eu, a igreja somos nós. Bate no peito agora e fala: a igreja sou eu. Eu quero ser uma arca da aliança no mundo, arca santa, portador da presença de Deus, sinal da presença de Deus. Obrigado, Senhor, por esta unção que derrama sobre nós nesta manhã. Também sobre aqueles que estão em casa nos assistindo, ouvindo pelo rádio, pela internet. Obrigado, Senhor, obrigado. Não dá mais para negar. Não dá mais para negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Nas palmas com alegria. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o que? É o amor de Deus. É o amor de Deus. Qual é o vento forte que nos leva pra frente? É o amor. É o amor de Deus. E vamos aplaudir o amor de Deus, que nos impulsiona, que nos leva para frente, que nos envia em missão para ser no mundo o sinal da presença de Deus. Nos voltemos para a imagem de Nossa Senhora. Nós também estamos estampados no nosso peito aí a camisa, né? Nossa arca da aliança. Nós voltemos para a imagem de Nossa Senhora para fazermos esse momento de consagração. Ontem fizemos isso em Aparecida. Hoje queremos fazer aqui nessa bela imagem Nossa Senhora de Fátima, que pede que o mundo reze, que a igreja reze pelo mundo. Queremos também, essa manhã, já nos alegrarmos com a presença de tantos outros irmãos que estão aqui na chácara da Canção Nova, junto conosco. Acolhemos também o fundador da Vida Nova de Joinville, o Paulinho, que está conosco aqui também hoje, Padre Banto, do César Tubarão. E o Paulinho, que representa também outras comunidades do Brasil. Nós queremos consagrar a arca, as comunidades novas, e particularmente essa aqui que nos acolhe nesse tempo, a Canção Nova. Ó Senhora minha, Ó minha mãe, eu me ofereço em toda a vós, em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filha e propriedade vossa. Amém. E que pela sua intercessão materna, esse tempo de 30 anos, da nossa apresentação pública, o Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, que tantas portas tem abrido para nós, nos abençoe e guarde. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.